Você já percebeu que grande parte da nossa vida acontece no automático? A gente acorda, responde mensagens, reage a problemas, engole sentimentos e quando vê, o dia já acabou. Mas hoje eu quero te convidar a observar uma coisa simples, porém profunda: a diferença entre reagir e responder à vida. Porque essa diferença muda tudo. Muda como você se sente, como você se relaciona, e principalmente muda quem você se torna ao longo do tempo. Reagir é imediato, é automático. É quando algo acontece fora e o seu corpo e sua mente respondem antes mesmo de você perceber. Reagir é levantar o tom de voz sem querer, é responder uma mensagem no impulso e depois se arrepender, é sentir raiva, medo, ansiedade e agir a partir disso sem espaço para escolha. Reagir é quando a vida aperta um botão e você apenas explode, foge, se fecha. Às vezes a vida ela não pede uma resposta imediata, ela pede presença entre o que acontece lá fora e o que se move dentro de você. Existe um espaço silencioso que quase nunca é respeitado, e é nesse espaço que mora a diferença entre reagir e responder. Reagir é quando o mundo te puxa e você se move sem perceber. É corpo tenso, palavra dita no impulso, a decisão tomada no cansaço, como por exemplo no dia a dia, quando alguém te corta no trânsito e você já sente o seu corpo inteiro se contrair, uma crítica no trabalho e por dentro você já se sente diminuído, uma mensagem visualizada e não respondida e você na sua mente já cria 1000 histórias. Reagir é humano, é o sistema de sobrevivência fazendo o que sabe fazer, mas viver apenas reagindo cansa, desgasta e nos coloca sempre reféns do que acontece fora. Responder é diferente. Responder é ouvir o que você sente sem deixar que isso decida tudo por você. É sentir raiva e mesmo assim escolher cuidado. É sentir medo e mesmo assim permanecer inteiro. Responder não apaga emoções. Ele as reconhece, as atravessa e então escolhe. No dia a dia isso aparece em pequenos gestos, na mensagem que você não envia no calor do momento, na pausa antes de uma resposta dura ou no silêncio que protege mais do que qualquer explicação. A vida vai continuar testando seus limites. Pessoas vão errar, planos vão mudar, nada disso está sob controle. Mas a forma como você se posiciona diante disso é uma escolha íntima. Talvez maturidade não seja reagir menos, mas responder melhor. Talvez força não seja endurecer, mas criar espaço interno suficiente para não se perder toda vez que algo dói. Hoje, se puder, respire antes de agir, observe antes de responder, porque quando você aprende a responder à vida, ela deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar de escuta. E aos poucos você começa a viver não no impulso do mundo, mas na verdade daquilo que faz sentido para você. Responder exige presença. É algo que acontece e antes de agir você cria um pequeno espaço, um segundo, um respiro, um silêncio interno. Responder é perceber a emoção sem ser engolido por ela. É sentir raiva, mas não deixar que ela decida tudo. É sentir medo e ainda assim escolher com consciência. Por exemplo, alguém fala algo que te machuca e você sente o impacto, mas escolhe respirar antes de responder. Um dia não sai como planejado e antes de você se punir, você se pergunta: o que eu posso aprender com isso? Responder não é ser frio, não é reprimir sentimentos. É honrar o que você sente sem perder o controle da própria direção. Existe um ponto muito importante aqui, entre o que acontece e o que você faz. Existe uma pausa, e é nessa pausa que mora a sua liberdade. A vida sempre vai trazer estímulos, pessoas difíceis, dias confusos, imprevistos. Você não controla isso, mas pode aprender a cuidar desse espaço interno antes de agir. Às vezes, responder à vida significa não responder agora, dormir com aquela decisão, dizer eu preciso de um tempo, ou simplesmente ficar em silêncio. Isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Ter domínio próprio é poder. Vamos trazer isso para situações bem comuns. No trabalho você recebe um feedback duro. Reagir seria se fechar ou atacar. Responder é ouvir, filtrar ou decidir o que faz sentido para você. Nos relacionamentos, uma discussão começa. Reagir é querer ganhar. Responder é querer compreender. Consigo mesmo você falha em algo. Reagir seria se diminuir, se julgar. Responder é se acolher, ajustar o caminho. Percebe? Responder à vida não te torna passivo, te torna consciente. Você continua sentindo tudo, mas não vive mais refém das emoções do momento. Talvez hoje o maior ato de autocuidado não seja mudar tudo,
mas pausar, respirar e se perguntar: eu estou reagindo ou respondendo? Porque a pessoa que aprende a responder à vida não vive menos intensamente. Ela vive com mais clareza, mais verdade e mais presença. E aos poucos essa forma de estar no mundo vai mudando, não só o que acontece fora, mas principalmente o que acontece dentro. A vida vai continuar falando. A pergunta é: como você vai responder?